Então, assim, para quem não me conhece, eu sou Luana, eu sou psicóloga e eu tenho uma formação em antroposofia, né? Eu já fiz alguns cursos dentro da antroposofia e atualmente estou fazendo a formação em psicologia antroposófica. Além disso, eu também trabalho com o método Padovan de reorganização neurofuncional, que também algumas pessoas me conhecem através desse método, que é um trabalho de reorganizar o sistema nervoso, né? Então, a gente vai caminhando com todo esse processo do andar, falar e pensar da pessoa para poder tornar esse sistema nervoso mais funcional na sua vida. A antroposofia, ela é uma ciência espiritual, então ela tem toda essa base dentro da espiritualidade e também de como que o ser humano se constitui enquanto ser humano desde o início da história. Né? Então, a gente tem todo um processo de entender como que o macrocosmos se influencia dentro do microcosmo. E o meu olhar é para o processo de desenvolvimento humano. Então, eu estudo a antroposofia com esse foco de entender como que acontece o desenvolvimento humano em cada fase. Eu já atuo dentro desse olhar do desenvolvimento desde 2010, que eu comecei a trabalhar como professora, né? Então, eu fui professora de educação infantil nessa época ali, eu já comecei a atender pais e mães, né? E aí eu já comecei a despertar muito interesse em orientar famílias para esse processo e depois eu comecei a atuar dentro do consultório na psicologia, né? Então, atualmente eu sou psicóloga clínica, além de trabalhar com o método Padovan de reorganização neurofuncional. E eu atendo tanto adultos quanto crianças, né? E crianças com desenvolvimento típico e atípico. E além disso, também eu tenho toda uma experiência no maternar, porque eu também sou mãe, tenho 2 filhos e um enteado de 12 anos, né? Então eu tenho um enteado de 12 e 2 filhos, uma menina de 7 e um menino de 5 anos, né? Então é nesse lugar que eu estou trazendo toda essa bagagem aqui para vocês, para poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei e da gente poder trocar e conseguir tornar a nossa vida mais equilibrada, né, no dia a dia. Né? Então, o objetivo desse grupo vai ser o quê? Vai ser contribuir para o equilíbrio de cada fase da vida, né? Então, pensando no adulto que cuida da criança, então como que é você nessa fase de vida que você está, nesse contexto de vida que você está, e onde que você se encontra com essa criança e como que você pode contribuir para o processo de desenvolvimento dessa criança ao longo da vida. Né? Então, esse é o meu objetivo aqui, trazer para vocês justamente esse ponto de equilíbrio, tá bem? E então, por isso que eu acho que é realmente um processo de transformação. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que vai acontecer na prática os encontros, tá bem? Toda a metodologia por trás dele, né? Então, o que vai embasar todo esse processo desde o início, né? Então, ele vai ser constituído de 4 fases, tá bom? Então, esse caminho vai ser... A gente vai começar com uma fase inicial, que é a fase de apresentação, de escuta, de acolhimento de cada integrante do grupo. Então, é a partir da semana que vem, né? A gente começa acolhendo, né, e ouvindo. Então, é um momento realmente de apresentação e de observação fenomenológica. O que é isso? É observar as coisas como são. Nesse momento, a gente não vai... eu não vou entrar, né, e ninguém vai entrar, eu vou ser, assim... mediando isso para que ninguém entre com intervenções nesse primeiro momento. Aqui é um momento de realmente fala e de exposição de si mesma, né? Então, cada uma vai se colocar como que é o seu contexto de vida atual, como que quem é você, né? A apresentação mesmo, e é só uma observação, né? Então, do lado de cada pessoa, de quem ouve, a gente vai só observar, vai só acolher,
vai só deixar que essa fala, essa apresentação dessa pessoa reverbere em cada um. Então, a gente vai também aplicar algumas dinâmicas ou algumas atividades para diagnóstico, né? Então, ali a gente pode fazer uso de recursos como fala, artes, alguns exercícios que eu vou propor. Aqui, na verdade, nessa primeira fase, não vão ter muitos exercícios, seriam mais nesse campo da arte e da escrita, que é justamente para a gente poder criar esse diagnóstico, tá bom? Terminada essa primeira fase de apresentação e de acolhimento e de diagnóstico, a gente vai para a fase 2, que é uma fase de se compreender. A partir do que a gente compreende, do que eu observei, né, do que a gente observou enquanto grupo, que a gente já entendeu quem somos nós enquanto grupo. E aí, nesse momento, realmente, essa primeira fase é realmente da gente se ver, se olhar. Aí a gente vai entrar na fase de compreender quem sou eu nessa fase de vida em que eu estou. E aí a gente vai entrar com algumas intervenções, né? E começar um caminho de autoeducação. Em paralelo a isso e conjuntamente a isso, a gente vai também compreender em que fase de vida a minha criança está e como que eu posso, dentro da minha fase de vida, atuar direcionando, guiando essa criança, para que ela encontre o seu melhor potencial de vida. Essa fase, ela é uma das fases mais... vai ser a fase mais complexa, assim, e também de maior tempo, talvez, e que a gente vai também utilizar alguns recursos, como a fala, né? Vocês vão se colocar muitas vezes, a fantasia, a imaginação, aqui no sentido da gente conseguir formar algumas imagens simbólicas aqui, para que a gente consiga compreender de fato quem somos nós. E também posso fazer uso de contos, atividades artísticas, alguns exercícios e o processo de escrita, né? Então, você vê que sempre eu vou trazer não só na fala, né? Não é uma terapia que só entra no processo de fala, mas também existe uma atuação aí dentro de vocês e também no fazer, né? Depois dessa segunda fase, a gente entra na terceira fase do processo, que é uma aplicação, assim, a aplicação do que a gente compreendeu ali na fase 2 no processo do pensar, sentir e querer. Né? Então, no processo do pensar, a gente vai, sim, refletir e propor, e aí, sim, a gente entra num processo de intervenção muito mais completo de uma com a outra. Então, cada uma pode se colocar diante da situação da outra, e aí a gente pode refletir junto e encontrar junto um caminho mais equilibrado para aquele caso específico. A gente também vai entrar no processo de sentir, né? Porque daí a gente entra na questão de se colocar e compartilhar quem sou eu e ouvir o do outro, e aí a gente vai ter esse encontro e essa troca. E aí, nesse processo, existe um respirar, né? Existe um processo de absorver o que vem de fora e conseguir colocar de dentro para fora o que está dentro de mim, né? E existe um processo de querer, né? E aí, no processo de querer, na ação na própria vida, né? Então, essa fase é uma fase de muito mais atuação, que a gente vai colocar em prática muitas coisas que a gente vai ver nas fases anteriores. Tá bem? E também na própria fase, né? Por isso que é um trabalho rítmico, né? E concluindo, aí também a gente vai fazer nessa terceira fase, a gente também faz uso de alguns recursos como fala, exercícios, né? E atividades artísticas e de escrita. E aí a gente conclui o processo com uma avaliação e uma síntese de tudo que a gente vivenciou, que a gente experienciou. Esse trabalho todo, e aí a gente vai entrar um pouquinho nas questões práticas, a gente vai ter os encontros, eles vão acontecer sempre às segundas-feiras, às 18 horas. Vão ter a duração desses encontros vai ser de 1h30 a 2 horas cada encontro. Eu digo encontro porque realmente é um encontro, assim, para a gente se ver mesmo, para a gente falar, para a gente compartilhar coisas, né? Então, é realmente um processo terapêutico, não são aulas, não é um curso, eu não estou aqui dando um curso, a gente vai aqui se ver
E a partir desse processo todo, a gente vai conseguir trazer transformações para a nossa vida, para o nosso dia a dia e formas diferentes da gente atuar que sejam mais equilibradas com quem nós somos, sendo mais compassivas com nós mesmas e com as crianças que a gente está lidando, né? Vão ser 6 meses de encontro, né? Então vão ser assim, sendo encontros semanais. A gente vai iniciar na semana que vem, né? Então iniciando em abril e terminando em setembro, sendo que a gente vai ter 2 semanas de pausa em julho, que eu ainda não defini exatamente qual que vai ser a data dessa pausa, tá? Vão ser vagas limitadas, eu vou ter 10 vagas dentro do grupo, porque realmente é um processo que eu preciso. A gente tem que ter tempo para se ver, a gente tem que ter tempo de compartilhar. É necessário que a gente se conheça, né? Mesmo aqui nessa telinha, mesmo no online, a gente precisa se conhecer. Então, não dá para a gente ter um grupo maior do que isso, né? 10 pessoas é o máximo, é o teto mesmo. O valor mensal desse processo, né, desse processo terapêutico, é R$ 400 mensais, sendo que se você quiser fazer um pacote dos 6 meses, né, comprar o pacote com 6 meses, à vista 1.920. É isso, a apresentação. Eu vou interromper agora o compartilhamento e vou abrir aqui para vocês, vou pausar também a gravação.